E vocês já deram uma olhadinha aí na programação? Nosso próximo convidado é o Carlos Salem, que é consultor, assessor de joalheria nas áreas comercial, de gestão de design e produção, tendo acompanhado a inserção de diversos profissionais no mercado joalheiro, além de fazer parte do conselho consultivo da joalheria Carla Amorim. Ele também ministra cursos de joalheria e desenho desde 1984 no seu ateliê e em entidades como Sebrae, Senac, Senai e associações comerciais. Então, eu vou convidar aqui ao palco o Salem. Eu estou vendo que ele está ali no fundo fazendo os últimos acertos técnicos. E ele está sem o fone, portanto, não me ouve, apenas vocês. Temos um segredo aqui para vocês que estão com fone. Salem, com você. Há 2 Feringes atrás, eu fiz uma palestra que eu falei dos indicadores de desempenho, os KPIs, né? E mais usados em joalheria. E nessa eu resolvi pegar alguns desses indicadores e fazer um estudo de caso para poder detalhar um pouco melhor, né, como a gente pode utilizar esses indicadores. Então é o seguinte, olha, primeiro o KPI, ticket médio, né? Que ticket é ticket, né? Todo mundo saiu a nota fiscal lá, qual é o valor desse ticket? Eu insisto muito no seguinte, porque todo mundo usa esses indicadores de desempenho, mas eu entendo que só faz sentido usar esses indicadores, principalmente em joalheria, né? Mas em qualquer varejo, se a gente fizer esses indicadores por faixa de preço. Então, uma questão muito importante aí nos meus cursos e tal, é a gente definir essas faixas de preço que a gente vai trabalhar. Porque aqui, olha, vendeu 1.200.000, né? E tem 400 tickets. Quando eu faço essa divisão, deu R$3.000. Mas isso quer dizer o quê? Vocês concordam que se num mês você vendeu 3 peças de R$100.000, esse ticket médio foi lá para cima? E isso não, né? Então eu teria que analisar isso por faixa de preço. E uma coisa importante é saber definir essas faixas, né? Que para uma empresa é de 2 a 3 mil a primeira faixa, a segunda de 3 a 5, para outra não tem, é de 2, é de 5 para cima, é de 5 a 10, para outra é de 10 até 10, né? E saber definir essas faixas. Bom, outro ticket, então por faixa de preço. Outra coisa importante é o preço médio. A mesma coisa, concorda comigo que preço médio, se eu vendi alguma peça muito cara no mês, eu vou entender que o preço médio subiu, mas na verdade subiu por causa daquela venda, né? E itens por ticket, aqui começa a ficar mais legal, tá? Porque é o seguinte, é o número de itens vendido pelo número de tickets. E aqui, vamos entender o seguinte, né? Eu vendi 500 itens em 400 tickets. Eu estou vendendo 1,25 item por cada ticket. Claro que eu não consigo vender 1,25 joias, mas cada 4 clientes compraram 5 joias, então alguém comprou 2, certo? E aqui é um trabalho que a gente conhece, né? A tal da venda casada, para estimular isso, né? A segunda peça tem um desconto, enfim, tem como eu estimular. É uma das maneiras de eu aumentar meu faturamento, tá? Sem mexer no preço, ok? Aqui tudo é sem mexer no preço. Última coisa que a gente vai querer fazer, né? Itens por cliente é onde eu vou concentrar um pouco mais hoje. Porque o número de itens vendido pelo número de clientes. Eu vendi 500 itens e tenho 300 clientes. Esse número dá 1,66. Ó. Aqui está me mostrando quantas vezes o meu cliente retorna para comprar, né? Porque se eu tenho 300 clientes e vendi 500, eu vendi mais por cliente ou ele voltou mais vezes para fazer a compra, tá? Normalmente, nas faixas menores, esse número é maior, né? E nas faixas maiores, esse número é menor. Na faixa 1, que é a faixa mais barata, é muito fácil uma pessoa comprar 2 peças de repente. Já na peça de 100, 200 mil, né, são poucas que vai comprar uma peça e pronto. Então, mais uma vez aqui, a importância da gente analisar isso por faixa de preço, ok?
Assertividade. Aqui é onde eu vou concentrar hoje um pouco mais, né? Quer dizer, o que eu tenho no mostruário que está vendendo e o que eu tenho no mostruário que não está vendendo, não está agradando. Aqui saiu sem querer ali, mas é o seguinte, esse assertividade, não existe assertividade, né, com C, de acerto, mas eu estou usando aqui como se fosse de acerto, tá bom? É um neologismo aí. Bom, eu peguei aqui dois casos, né, um caso de uma empresa e vou completar com o caso de outra empresa menor, né? Então a primeira análise aqui é a seguinte, se eu pegar aqui em 2017, começo de 2018, eu fui trabalhar numa empresa e fizemos uma primeira análise que chegou para mim. Primeira relação, bem simples, né? Então, vocês vão entender porque no 2014 eu coloquei todos esses itens e daí para frente não. Mas o que me interessa aqui são os clientes, né? Então eu dividi os valores dessa empresa em três faixas, né? Até 10 mil, de 20 a 10 e acima de 20. E aí, ao fazer a análise desses clientes, quantos clientes compraram nos 3 últimos anos, a gente viu o seguinte, olha, 2014, 900 clientes, 2015, 800, 700, 400, está despencando o número de clientes aqui na faixa 1, certo? Na faixa 2, esses clientes se mantêm, ó, né? E na faixa mais cara, está aumentando o número de clientes. Então isso já me acendeu uma luz assim. Primeiro, eu preciso tentar entender por que está despencando a venda nessa faixa 1, certo? Segundo, existe uma oportunidade aqui que a gente tem que começar a aproveitar, certo? Então, olha, ao mesmo tempo que cai na faixa 1, aumenta na faixa 2. Aí eu entendi o seguinte, fomos verificando o faturamento não mudou praticamente nesses anos. Puta, como é que não muda? Se caiu 350 clientes aqui, né? Vamos pegar os últimos 3 anos, tá? Caiu aqui 350 clientes e aumentou aqui 120. Bom, claro, eu vou entender o seguinte, né? Esses 120 compraram peça muito mais cara, compensou aqueles lá de trás, né? Aquela faixa mais barata que caiu. Mas aí eu observo o seguinte, ó. Então é isso. Será que a faixa 3 compensou a faixa 1? Parece que sim, né? Aí, será que foi o aumento de ouro? O ouro aumentou, então o faturamento manteve, mesmo caindo os clientes, né? Também não. Olha, aí a gente vai fazer um estudo que é o seguinte. E por que eu tirei o 2014? Realmente, do 2014 para 2015, teve um aumento aqui de 30% no valor do ouro, tá, gente? O ouro praticamente pulou aí de uma média de 92 para 108, 140 no fim do ano. Mas percebe que nesses 3 anos o ouro está praticamente estável? Né? Então, assim, não foi o aumento do ouro que me manteve o faturamento, certo? Aí eu vou observar também o seguinte. O faturamento na faixa 1 também não muda. Puta, aí complicou, né? Porque, veja bem, caiu 350 clientes nessa faixa. O ouro não aumentou. Como é que o faturamento aqui não muda? Qual a única solução possível? Os clientes dessa faixa estão comprando mais. Não tem outra, né? Então, assim, porque é isso. Será que o preço médio aumentou? Não, não aumentou. Não aumentamos o preço médio, né? O que ocorreu, na verdade, é que os clientes têm menos clientes, mas eles estão comprando mais itens por cliente. Então aqui compravam 1,22 por cliente, aqui estão comprando 1,66 por cliente. Então, de alguma maneira, eu consegui aumentar a venda nessa faixa. Poderia ser o oposto, concorda? Quer dizer, quando você começa a fazer, eu estou mostrando para ver como que você começa a fazer uma análise dentro de
dado que você tem na empresa. Tem várias possibilidades para que aconteça, todas elas dentro daqueles KPIs, daqueles, né? Bom, vamos lá. Quem são esses clientes da faixa 1? Porque aí é o seguinte, ó. Legal que o faturamento não muda, mas tem inflação, né? Então caiu um pouco. O preço do ouro praticamente não mudou, mas perder cliente é a pior coisa que pode acontecer numa empresa de comércio, né? Era melhor eu perder um pouco o faturamento e estar aumentando o número de clientes, entendeu? Perder cliente é uma coisa muito grave. Então eu preciso tentar entender o seguinte: o que está acontecendo? Quem são esses clientes da faixa 1, né? Porque outra possibilidade lá atrás seria o seguinte: será que os clientes da faixa 1 mudou para a faixa 2? Não, né? Porque a gente vê aqui, ó, da faixa 1 para a 2 continua o mesmo número de clientes, certo? Foi a concorrência que me tirou esses clientes? Possivelmente. Possivelmente. Porque, gente, de alguns anos para cá, a quantidade de gente que está entrando no nosso ramo, vocês não fazem ideia, né? Eu sei das procuras que eu tenho, dos contatos que eu tenho, assim, é um número muito grande, muito grande. Para o meu prazer, cada um, né? Não que eu ache legal isso, mas é o seguinte: são pessoas que não entendem de joalheria, não são do ramo e precisam de alguém que resolve tudo para elas. É simples assim. Então, para mim, não vou dizer que estou reclamando, mas para os meus clientes é muito complicado isso, né? Porque aí tem gente legal, tem gente que não está nem aí, então trabalha com markup absurdo, né? Então, nesse ponto, essa questão que estava sendo falada aqui agora há pouco, né, de você ter um atendimento diferenciado, é tudo, porque preço esquece, que você vai ter sempre alguém vendendo mais barato que você na internet, né? Aqui uma análise de outra empresa, tá? Não, de outra não, da mesma. A gente foi pesquisar quem são esses clientes então, né? E quem são esses clientes? Bom, total de clientes atendidos nos últimos 3 anos, naquela planilha anterior, dava 4.790, certo? Total de clientes novos, isso aqui é muito importante eu saber, 2.635, ou seja, 55% dos clientes atendidos eram novos, certo? Então vou pensar, tá tão ruim meu negócio? Caiu o número de clientes, mas você concorda que eu estou com um número de cliente novo bastante bom, né? Total de clientes fidelizados, 30%. Bom, aqui acredito que pudesse aumentar um pouco mais, né? Esses clientes novos vão serem fidelizados. Total de clientes novos nos 3 anos, então, é esse número aqui que a gente viu lá em cima. Total de clientes novos só na faixa 1, 37%. 37% dos clientes novos entraram comprando na faixa 1. Clientes que compram na faixa 1 e nas demais faixas, 72%. Quando eu vejo isso aqui, ó, cliente que compra na 1 e nas demais, compra na 1 e em todas as faixas, 72%, vocês concordam comigo que eu vou pensar que desses 37%, grande parte deles migrou para as outras faixas? Porque senão, como é que eu teria 37% e aqui 72%, certo? Então, veja bem, isso está me mostrando que a importância dessa faixa 1, porque o dono dessa loja, num primeiro momento, pensa o seguinte, fala, essa faixa 1 está caindo mesmo, vamos deixar ela para lá, né? Vamos tocar só na faixa mais alta, eu quero atingir a faixa mais alta, tá? Não, se eu perder essa faixa 1, eu perco a entrada de cliente absurda aqui, de clientes novos, né? E o cliente novo entra aqui e vem para cá, ó, né? Ele vai comprar nas outras faixas também. Os clientes que não compram na faixa 1 são 23%, mas 72% estão aqui. Cliente que só compra na faixa 1, 52%, e que compra nas demais, 32%, e que não compra em nenhuma isso aqui. Bom, aqui deu para entender a importância dessa faixa 1, que está caindo, que eu poderia deixar de lado, mas não devo deixar de lado, né? Eu preciso tentar entender o que está acontecendo nessa faixa, tá? Aí,
Isso aqui é uma foto, né? De um momento. Cadê os 3 anos? Mas eu preciso agora entender o filme, né? Porque o que está acontecendo? Foi no último ano que caiu? Vem caindo regularmente? O que está acontecendo aí? Eu preciso entender esse filme. Então é isso, mas só para registrar, deixar na memória, 800, caíram aqui do 350 clientes, aumentaram aqui 120. A gente achou que podia ser que tinham passado da faixa 1 para 2, porque o preço mudou, a gente viu que não, né? Isso aqui não aconteceu. Por que será que parou de vender na faixa 1? Será que foi ruptura de estoque? Porque, veja, muita gente aqui trabalha com estoque. E muita gente, hoje, na internet, não tem estoque, né? Aí tem que ter um fabricante super comprometido, que entrega dentro de um prazo X e tal, mas muita gente não trabalha. Agora, quem trabalha com estoque tem um problema muito sério de ruptura de estoque, certo? Porque se você não programa muito bem isso, aquela peça que vende muito, de repente, no momento, não tem, né? E você fica com as peças que não vendem. Tá? Então, essa é uma questão para ser analisada. Outra coisa, falou-se aqui de vendedor, né? Gente, vendedor é assim, eu admiro muito os vendedores, né? Muito, porque tem vendedor que faz a diferença de uma loja. Né? Se esse vendedor sai, a loja despenca, né? Então, sim, é uma classe que a gente tem que ter uma relação muito boa com eles, né? E muitos aqui são vendedores, acredito, né? Então, aqui só repetindo aquela conta que eu tinha feito. Aí eu peguei uma outra empresa, na mesma situação que eu observei, a mesma situação, bem menor, e fiz uma análise mais detalhada aqui, tá? Então, a primeira batendo, olha, pegou as faixas, você vê que é uma empresa de valores menores, né? A faixa maior é acima de 30. O número de modelos que tem no mostruário não é SKU, porque SKU, por exemplo, o modelo X, eu tenho esse modelo com brilhante, eu tenho esse modelo com safira, são SKUs, né? Não, é um modelo só para mim, tá? Aquele modelo. E aí eu fui analisar, então, o que acontecia. Então, aqui, a faixa até 3 mil tinha 6 modelos, vendeu 60 em 21, o faturamento foi esse e o preço médio era esse aqui. Fiz essa análise. Agora vamos tentar entender, dentro dessa análise, na empresa, o que está acontecendo com esse mostruário. O número de modelos do mostruário, dividido pelos itens vendidos, vai me dar um número, né? Por exemplo, eu tenho aqui 6 modelos, vendi 60 itens. Gente, está muito bom isso aqui para essa empresa. E eu estou entendendo, primeiro, que está sendo deixado de lado essa faixa, porque você vê que aqui tem 16, 15, aqui tem só 6, então poderia ter mais modelos aí. E também, outra coisa que eu preciso analisar, pode ser que desses 6 modelos, um vendeu 25, outro vendeu 15 e tem 2 ali que não vendem nada, certo? Então eu preciso ir atrás desses modelos, dessas compras, para entender o que é isso. Daí só para vocês verem a importância de você ter registro da movimentação de sua empresa, com o nome do cliente, quando comprou, que peça comprou, certo? Porque senão eu não posso fazer análise nenhuma aí. Muita gente me procura assim, está no ramo há 30 anos, aí eu pergunto, você tem uma relação de venda? Ah, não, eu sei o valor que não tem registro nenhum, entendeu? Então, assim, você não consegue nem saber que lucro está dando aquilo, né? Porque se o dinheiro deu. Se o dinheiro faltou, aí cai a ficha e vai procurar. Bom, nós estamos com o tempo um pouquinho limitado, que estendeu aí a outra fala e tal, eu vou tentar acelerar um pouquinho. Outro lugar aqui importante de observar, ó. Nessa faixa, aqui eu tenho 6, vendi 60, aqui eu tenho 5, vendi 3. Concorda que tem alguma coisa errada aí? Sem dúvida alguma, né? Por outro lado, olha, nessa faixa mais cara, eu tenho 2, vendi 5, eu tenho 1, vendi 3. Eu estou bobeando aqui. Eu tenho uma demanda aqui que não está sendo atendida. Certo?
Bom, aqui já dá um norte para o desenvolvimento da coleção, né, o que você vai ter na próxima coleção, tá certo? Mas vamos aprofundar um pouquinho mais, então. Então, são esses 3 contatos aí. E aqui eu coloquei um número, né? Itens dividido por modelo. Né? Que você vê que esse 0,6 é justamente o que tem 5, vendeu 3, está com problema. Aqui está uma demanda muito forte, e eu estou com pouquíssimo... desculpa, estou no 7,5. Aqui, ó, uma boa demanda, e eu estou com um modelo, você concorda? Eu tenho, nos meus cursos de preço e de negócio joalheiro, uma das primeiras coisas, a gente pega uma planilha, que eu forneço essa planilha, e a gente coloca as faixas, aí cada um define as suas faixas, né? E aí tem as categorias. E nas categorias a gente coloca o número mínimo de peça que eu teria que ter para atender aquela faixa. Em geral, gente, nesses anos todos, quando eu boto na roda, quanta, eu cheguei num valor que todo mundo fala, não fui eu que inventei. Né? Eu cheguei num valor médio. No mínimo 6 peças. Por exemplo, faixa 1, de 3 a 5. Faixa de 3 a 5. Anel. Você concorda que alguém que está querendo gastar entre 3 e 5 mil chega para escolher um anel se tiver um modelo? Né? Tem que ter no mínimo 6, um grande e um pequeno, um com pedra, um sem pedra, né? Então, quando a gente faz essa soma na minha planilha, chegamos num número mínimo de estoque, para quem está começando, de 50 peças. Então, por isso eu peguei inclusive esse exemplo, porque é uma empresa que tem 52 peças. E muito bem sucedida, uma das mais bem sucedidas. Tá? Aí eu vou entrar no seguinte, então. Aqui, você puxa a banana, vem o cacho inteiro, certo? O outro diz, você puxa o cabelo, vem a peruca, né? Porque percebe que eu estou mergulhando numa análise aqui, né? Agora eu teria que ir atrás dessas peças, desses modelos, entender o que está acontecendo, como é que eu poderia substituí-los, né? Eu chamo aí de assertividade. Como não existe assertividade com C, mas eu nas minhas planilhas eu escrevo com C. É um neologismo, mas eu sou escritor também, me dou o direito. Agora, o assertividade é o número de modelo vendido pelo número de modelo no mostruário. Lá em cima eu voltei ali com a pergunta, né? Quais modelos estão vendendo daqui, né? Quais modelos estão vendendo daqui? Porque pode ser que não é que cada um vendeu 10, não. Né? Provavelmente um vendeu 20, outro vendeu 30, outro vendeu 2. Esse que vendeu 2... Aí a gente entende, aqui eu coloquei o faturamento também para a gente entender, né? Porque é o seguinte, gente, em geral, as consultorias que eu dei, de 4 anos para cá, mais de 30, as 3 primeiras faixas, e olha, a gente não escolheu por isso, mas quando cada um tem uma faixa, como eu falei, tem peça de 1 a 3, outro não tem de 1 acima de 3, acima de 5, todos... As 3 primeiras faixas, em geral, é de 80% a 90% dos itens vendidos. Uma regra que surgiu no meu trabalho aí durante esse tempo. Então, mas o faturamento, obviamente, não é isso, né? Então eu tenho 86% vendido, mas o faturamento é 63%, porque são as peças mais baratas. Mas aqui está o grande filão dos meus clientes, concorda? Eu tenho que cuidar muito bem disso aqui. Não dá para eu pensar, é melhor eu vender peça mais cara e abandonar isso. Tá? Até porque, ó, se a gente puxar aqui, no faturamento, aqueles 14% dá 33% do faturamento. Então, assim, como cuidar das duas pontas, certo? Aqui eu colocaria mais modelos, né? Aqui eu estou perguntando quais modelos, vou pesquisar quais são os modelos. Olha, pode tirar foto à vontade, eu esqueci de falar no começo, tá? E aqui eu quero saber quais modelos também. Que história é essa aqui? Tenho 5, vendo 3 num ano.
As faixas 1 e 2, em geral, dá 70% dos itens vendidos. Aí tem as intermediárias e, normalmente, as faixas mais altas são as com pedra, né? E, normalmente, por uma questão de concorrência do mercado, nas peças com pedra a gente põe um markup diferente, senão a gente não consegue concorrer. Então, também para baixo, né? Então, também a lucratividade aí é menor, né? Então, assim, tudo isso colocando num contexto assim, primeiro momento, eu vou curtir só as peças mais caras, porque, né? Não posso, porque a faixa 1 e 2 é uma faixa de entrada e é onde eu tenho a clientela, né? Também não é legal eu pensar só nas peças mais caras, porque nessas peças a minha lucratividade é menor, tá? Então, os clientes, quais faixas estão esses clientes, quais são os clientes novos, onde que eles estão entrando, quais são os fidelizados, o que compram, a gente viu que compra faixa 1 e demais, né, compram todos, né? Tem 14 lá que só compram uma faixa X, número de compras por ano, porque também é outra maneira de aumentar meu faturamento, trazer esse cliente mais vezes na loja, né, com ações, certo? E o relatório de não venda. Modelos, eu vou tentar entender as faixas de preço, os novos modelos, esses lançamentos. Esses novos modelos sempre é um risco, concordam? Você nunca sabe se vai emplacar ou não, diferente daquele que você sabe que vende, que é uma coisa. Muitos modelos aqui, às vezes, canibalizam os que já tem, né? Então você tem meia dúzia de 4 peças lá que estão vendendo muito, aí você acha legal e põe mais meia dúzia daquele tipo, e aí um come o outro, no fim você vai vender a mesma coisa, né? E eu preciso entender o que é sem giro e relatório de não venda. Eu só preciso ver a hora, porque me pediram encarecidamente para dar uma reduzida. Quanto tempo eu tenho? Bom, mais importante disso aqui, gente, se falou aqui em você ter um cadastro dos clientes, né? E anotar tudo sobre eles e tal, para numa segunda vez você procurar. Tão importante quanto, ou mais, ou tão importante quanto, é o relatório de não venda. O cliente procurou o quê, não comprou por quê? Não comprou porque o preço. Foi preço, ele gostou muito da peça, mas o preço... Ou, não, porque o parcelamento era em 4 vezes, ele queria em 10, não dava para fazer. Não gostou da peça, não encontrou o que queria. O que ele queria? Né? Esse relatório de não venda é o que vai te dar um rumo para você dar um up, né, no seu negócio, certo? Tentar ganhar mais clientes, ok? É muito difícil fazer isso, porque o vendedor já tem dificuldade de fazer o do cliente que entra. Ele já, se não ficar em cima, ele larga para lá, esquece e pronto. De não venda, então, pior ainda, né? Então é outra coisa que a gente tem tentado aí na Carla Amorim, colocar isso no sistema de um jeito que não dê para o vendedor fugir. Ele não consegue, sei lá, dar continuidade se ele não preencher isso para a gente, porque a gente já tentou, mas muito difícil. Por que também? Porque ele não vê valor nisso, né? Então outra coisa também seria aquilo, de você também trazer o vendedor, não para ser um conhecedor de arte e tal, porque isso realmente você não forma uma pessoa, mas para ele entrar no espírito da empresa e entender a importância disso, certo? O relatório de não venda, que eu acabei de falar, mas só preço, parcelamento, falta de produto, opções de escolha, novidade, número excessivo de modelo, exposição, né? Exposição também, em loja é complicado isso aqui, né? Porque vendedor quer vender peça mais cara, certo? Então, se você deixar na mão dele, tua vitrine vai ter só peça cara. Provavelmente, né? Nem todo mundo igual. Então, você tem que estar de olho, né? E aí, olha, a gente faz um trabalho assim de entender a temperatura dessas peças. Tem várias maneiras de fazer isso. Você pode fazer isso por ticket médio, você pode fazer isso por... Mas assim, entre aquelas faixas, o que é uma peça top, que é aquela que vende muito, que eu tenho que ter no mostruário, não pode faltar. O que é uma peça média, que eu tenho que ter, porque vende também, atrai o cliente e tal. E o que é uma peça de baixa temperatura,
E essa peça de baixa temperatura, todo o curso que eu dou de negócio, eu dei 2 cursos no Rio, 2 anos atrás, e por uma coincidência lá tinha... Num dos cursos tinha 3 grupos familiares, eram 2 irmãos, era um gerente, que é de pequenas joalherias do interior, que tem várias joalherias, meia dúzia de joalherias. Quando eu falava em derreter peça, eles começavam a rir, né? Um deles falava, você precisa falar isso pro meu pai tem peça lá de 15 anos, não deixa derreter de jeito nenhum, né? Gente, eu vou acelerar um pouco o raciocínio, porque é o seguinte... Aqui, só para entender, né? Essa peça de baixa venda, que vendeu menos... Porque como é que eu vou definir isso? Cada um tem a sua empresa e o seu negócio. Num negócio pequenininho como aquele que eu mostrei, se vender 20 peças no ano, está ótimo. Numa empresa grande, que tem 10 mil vendas, vender 20, certo? Numa faixa pequena, vender 20... Precisa vender 20 para eu chamar de top, certo? Mas numa faixa de 100 mil, de repente, se vender 4, eu vou chamar de top. Então, entende um pouco como você vai ter que fazer a sua classificação nisso. Mas a minha questão aqui é essa peça baixa. O cliente não gostou, tira do mostruário. Ela está falando contra a sua empresa. Agora, o principal, porque o ouro é uma reserva de valor. Então, cara, o porquinho dele, né? O porquinho dele é o ouro que está no estoque. Os joalheiros mais velhos pensam assim, né? Então, está tudo ali. O que ele tem, o que ele acumulou, está ali no estoque. Ele não mexe naquilo, não vai derreter de jeito nenhum, vou perder mão de obra. Só que vocês concordam comigo? Olha, eu pego uma nota de 100 dólares. Ela provavelmente vai acompanhar a inflação, certo? 100 dólares, melhor que guardar 100 reais, 100 dólares. Aí eu guardo na gaveta lá e deixo. Daqui um ano, eu vou lá e pego, puta, tá aqui meu 100 dólares, não perdi nada, certo? Agora, eu pego uma nota de 100 dólares, compro uma joia, vendo, tiro a margem de a despesa fixa, a despesa variável, não sei o que, sobrou 120. Eu pego 20 aqui, pego 100, compro outra peça, certo? Faço o mesmo procedimento, sobra mais 20, eu enfio 20 aqui. No fim do ano, eu estou com 300, porque é aquele 100 mais as 15 que eu... Então, dinheiro... Veja bem, produto parado não gera renda, né? É isso que tem que entrar na cabeça. Então, é melhor eu desmanchar, perder o valor da mão de obra, porque o metal e a pedra eu aproveito, e colocar uma peça que vende. Eu tenho que movimentar meu negócio para ele gerar dinheiro. Mas é difícil entrar na cabeça. Eu sei que muita gente aqui está me olhando torto com isso. Então, eu acho assim... essa história do porquinho, né? Te dá um resultado. Veja, quando você traz isso para... Quebra o porquinho, pega isso e faz um porquinho novo, você vai ter um resultado financeiro, como o que eu acabei de falar, né? E vai ter um resultado comercial. Por quê? Porque agora você consegue atender uma clientela de uma forma... Você vai ver que o teu relatório de não venda vai diminuir com isso, certo? E aqui você precisa ter uma política de nunca faltar aquelas peças que você... de alta temperatura, certo? Aquelas... E aí tem algumas maneiras de fazer isso, eu não vou conseguir, estava tudo aqui, infelizmente eu vou ter que parar um pouco antes, mas eu acredito, assim, uma das maneiras de se controlar isso é com uma fórmula de estoque mínimo. Entra na internet, quem não sabe, bota lá estoque mínimo, tem uma formulinha para você calcular, né? Se eu vendo tantas por dia e leva 40 dias para entregar, eu multiplico isso por 40, pô, deu 20. Então eu tenho que ter 20 para não faltar nunca, né? E depende dos seus produtores, etc, etc. Essa peça, eu tinha posto aí, esqueci. Essa peça aqui não vende, né? Ela fala contra a sua empresa, certo? Fala contra. Cara, eu não gostei de nada lá, né? Então vamos lá, um resumo aqui, vocês depois tiram uma foto quando eu preencher. A temperatura da peça é importante demais eu entender isso, tá mapeando isso. E eu coloco para os meus clientes o seguinte, isso aí não é para você fazer uma vez por ano. Isso é para você ter um relatório mensal disso,
né? E depois de 1 ano, 2, você vai ver o que está acontecendo, mas todo mês você tem esse relatório. Então, se for possível até, dependendo do sistema que vocês usem, dá para chamar e particularizar ali, né? Pedir para o cara, falar, olha, eu queria um relatório assim todo mês, que eu aperto um botão e me sai e tal. Tá? Os modelos vendidos por modelo de mostruário, né? Que aqui me dá uma noção do que é top, o que não é. Clientes por faixas, importante demais eu entender, tá? Itens por cliente, porque eu posso, de repente, conseguir vender mais itens para o mesmo cliente, né? Antigamente era tal da coleção, né? O cara comprava um anel, brinco e gargantilha. Hoje, sei lá, para mim não existe isso mais. Quase que as pessoas compram uma peça ou outra, mas de repente você tem como fazê-la, né? Na segunda peça dar um desconto, ou fazer um parcelamento maior se ela comprar 2, né? Itens por ticket e foco nos clientes novos. Quer tirar uma foto aí? Aí está um resumo de tudo. Essa palestra vai ficar no YouTube, na conta do IBGM, e tem lá a palestra passada, que essa aqui seria uma continuação daquela. Se vocês quiserem ver, tá? Rever, né? Eu tiro uma foto, mas eu não vou falar disso que não dá tempo, gente. Sinto muito. Tira uma foto daqui, ó, sobre estoque mínimo. Só uma coisa aqui importante que eu ia realçar, né? Aquele giro que a gente vê, o giro da peça, né, por modelo, tá? Não é por SKU, né? Quer tirar mais uma foto também? E aqui eu pus aquele inicial, se quiser tirar uma foto, são os KPIs, mas que tem essa palestra lá no YouTube do IBGM, tá? Que foi 2 fernigens atrás. Esse aqui eu já tinha pedido para tirar foto? Não, tira uma foto aí. Guarda para vocês aí, não vai dar tempo de eu falar, mas está explicadinho ali, se vocês lerem como. Tá. Eu vou dar alguns minutos rápidos para pergunta, para comentário. Alguém quer fazer um comentário? Levanta a mão, que quer dar um microfone. Bem, desde a outra palestra, que eu tenho muito interesse, que eu vi que você tem muita propriedade sobre isso, é a questão da composição de preço. Eu tenho sempre muitas dúvidas se o mercap diferenciado da peça com preço, valor menor, da peça do valor maior, e como fazer isso sem ter grandes prejuízos, porque como tudo se trabalha em cima de porcentagem, o shopping em cima de porcentagem, tudo, o custo em cima de porcentagem, o pagamento das funcionárias é em cima de porcentagem. Então, se numa peça do valor alto eu vou diminuir meu mercap, será que eu vou conseguir ganhar dinheiro com ela? É o seguinte, para isso você precisa ter muito bem detalhado, estruturado, né, essa composição de preço, que é cada coisa. Então, vamos lá, despesa variável. Você tem imposto, você tem comissão de vendedor, você tem comissionamento do shopping, certo? Aí você tem despesa fixa, né? E tem sua margem de lucro lá, né? A gente somando tudo isso vai calcular o preço. Eu não lembro se você, mas tem esse curso de preço e negociação na GESP todo semestre, tá? Então, se você 30, 16, 58, 50, acho que é isso, né? É isso? 30, 16, 58, 50. Veja lá quando vai ter, é um curso online e tal. Aqui. Por que eu digo isso? Aí você vai ver o seguinte, o que eu posso diminuir sem entrar no prejuízo, certo? Sem entrar no prejuízo. Normalmente, eu fui convencido por uma pessoa que está aqui, que é um parceiro da Carla Amorim, que nesses casos, você, às vezes, quer dizer, você diminui o lucro, mas você está ajudando a pagar a despesa fixa, certo? Então, quando você ajuda a pagar a despesa fixa, aquela porcentagem de despesa fixa diminui. Portanto, você acaba ganhando esse lucro em outras peças.
Vamos supor, tua despesa nessa composição. Você comprou por 100, despesa fixa é 20, despesa variável é 30, margem de lucro é 20, vamos supor, certo? Então 30, 50, 20, 70, você divide o 100 por 30, né, vai dar 300 e pouco, certo? Quando você diminui a margem de lucro de 20 para 10, ou de 20 para 5, realmente você vai estar com um preço menor, mas você está ajudando, a sua despesa fixa aqui de 20%, está pagando total. Está ajudando a pagar a sua despesa fixa. Nessa venda, nessa composição, a sua margem diminuiu. Mas a despesa variável está lá, porque é fixa, não tem como fugir, e a parcela que ela pagaria da sua despesa fixa está intacta. Quando ela ajuda a pagar a despesa fixa aqui, dos outros produtos, que era 20, ela ajuda a pagar, cai para 18, vamos supor. Esses dois vão imediatamente para o seu lucro. Então, em vez de 20, vai ser 22. Confuso? Tá. Entre em contato que eu te explico melhor. Tem o WhatsApp ali. Tá bom? Mais alguma? Existe uma porcentagem ideal que a embalagem deve representar do valor do produto de venda? Olha, é assim. Embalagem, na verdade, é custo, né? Mas eu não coloco como custo, porque o controle disso é um absurdo. Então eu coloco isso como despesa fixa. Então eu pego lá, no ano eu gastei 6 mil reais de embalagem. Tá bom, então é 500 por mês, eu coloco isso, entendeu? Porque é impossível, uma é 30, outra é 50, né? Se eu for colocar isso, e não existe uma porcentagem ideal, mas não existe uma porcentagem ideal. Porque é o seguinte, a gente está falando aqui de diferencial, né? De atendimento e tudo mais. Então eu tenho cliente que gasta uma grana de embalagem. Sim, compra, né? Não só manda fazer, manda para o cliente com brinde, sabe? E tem cliente que compra aquelas embalagens mais baratinhas. Mas não tem. Não tem. Talvez você possa pensar isso, eu não tenho esse número, nas peças mais baratas, mas nas mais caras não dá. Você vendeu uma peça de 100 mil reais, você vai pensar na embalagem, dane-se o preço. Você não vai pôr uma embalagem de 10 mil reais, claro, né? Mas de repente você até coloca uma embalagem de 500, de 1.000. Agora, numa peça mais barata, você tem que tomar cuidado para isso não invadir teu lucro. Mas eu vou conferir isso na despesa fixa, tá? É um erro, porque deveria estar no custo, mas pela dificuldade de colocar isso no custo, eu jogo na despesa fixa e... Okay. Aproveitando a pergunta, você tem alguma experiência de que embalagens melhores alavancam vendas ou é difícil de ter essa Tenho, alavanca sim. Alavanca. Não sei se alavanca a venda, alavanca fidelidade, né? Tá. Certo, porque uma embalagem bonita a pessoa guarda, a pessoa se sente mais... embalagem é uma coisa séria. Yeah. Eu sempre usei embalagens especiais e tem uma diferença sim. Olha, muito obrigado pela presença de vocês, né? A gente prepara muito uma palestra, então quando o auditório está cheio a gente fica muito feliz, né? Espero que eu tenha colaborado um pouco aí para vocês entenderem. Tá bom? E existe esse curso de negócio joalheiro, onde isso é tudo detalhado tal, na AGESP, todo semestre. Tá bom? Obrigada. Muito obrigada, Carlos Salem, carlossalem.com.br.